Como Vossa Excelência muito bem colocou, senador Álvaro Dias, o Brasil viveu ontem mais um dia importante na sua história democrática, um dia de manifestações. A população foi mais uma vez às ruas para mostrar a sua insatisfação e para protestar contra a corrupção, seja no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais, a participação dos legisladores nesse processo como um todo. O importante é que as manifestações foram pacíficas e muito legítimas, que só fortalecem a nossa democracia e, principalmente, as instituições brasileiras. A redução ou o número de participantes ou de cidades envolvidas não é o mais importante nesse momento. O mais importante é que o governo, assim como o Congresso Nacional, o Judiciário, entendam o recado das ruas e tomem as medidas necessárias para que possamos frear a corrupção e punir verdadeiramente os culpados que participam dessas corrupções, bem como superar esse momento de crise política com a retomada do crescimento da economia, o controle da inflação e a manutenção de renda e emprego da população brasileira, que é uma das coisas mais importantes que nós conseguimos conquistar nos últimos anos, é praticamente o pleno emprego. E isso não pode voltar para trás, nós não podemos regredir, nós temos que continuar aumentando o nível de emprego no nosso Brasil, no nosso país, além da melhoria da oferta de bens públicos, como os atendimentos de saúde, os atendimentos na educação pública, são de fundamental importância para a população e é exatamente o que as ruas nos cobram de todos nós, cobram de nós congressistas, nós senadores, deputados federais, vereadores estaduais, governadores e principalmente da Presidência da República. E nós temos que dar uma resposta positiva e é exatamente trabalhando para que a gente consiga atender a esses movimentos sociais, esses movimentos das ruas, é que nós vamos conseguir avançar no nosso país. Para que isso ocorra o mais rápido possível, precisamos aprovar o ajuste fiscal aqui no Congresso Nacional. Precisamos acelerar a tramitação das MPs 664 e 665 e discutir a medida certa dos cortes. E nessas MPs, debater e retirar aquilo que chegamos a consenso de que deva ser retirado e colocar aquilo que tenha que ser colocado para fazer o ajuste dentro da necessidade do governo, mas na capacidade da população de também contribuir para passarmos esse momento no nosso país. Essas medidas, se aplicadas na dose correta, na medida certa, farão com que o Brasil possa retomar o caminho do crescimento econômico, com inclusão social que tem marcado a história recente do Brasil. O mais importante nesse momento é a manutenção de programas de longo prazo e investimentos que são estruturantes no Brasil, como o FIES, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a política de crédito rural para a agricultura familiar, principalmente, e para o agronegócio. Os investimentos em infraestrutura e mais efetividade nos programas de regularização fundiária, principalmente na Amazônia e principalmente no nosso estado de Rondônia. Que lá o programa Terra Legal tem uma participação muito forte junto com o INCRA e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente possa levar, de fato, a regularização fundiária ao pé da letra, entregar o documento da terra ao nosso agricultor. Fazemos também o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e logo após o PAR, que é o Programa de Regularização Ambiental. São medidas importantes para o desenvolvimento da nossa região amazônica, principalmente no nosso estado de Rondônia. É nesse sentido que tenho conversado com o nosso governador de Rondônia e com os 52 prefeitos dos nossos municípios, para que possamos construir ou contribuir com o governo federal
no esforço do ajuste fiscal, mantendo os investimentos nesses setores. Entendo que o papel dos municípios é muito importante nesse esforço de retomada do crescimento econômico, principalmente considerando que eles terão que se preparar para a redução de repasses de recursos do governo federal, como sinalizou a presidenta Dilma em reunião com os prefeitos de todo o Brasil na última sexta-feira do dia 10. Os prefeitos estiveram em Brasília para discutir com o governo federal medidas para aperfeiçoar os mecanismos de controle dos gastos públicos, de combate à corrupção e de promoção do desenvolvimento sustentável. E, numa demonstração de maturidade institucional, decidiram contribuir com o governo federal, sem deixar de lado, evidente, as suas bandeiras de luta, como o aumento nos repasses constitucionais pela União, com a renovação do Pacto Federativo, além de parcerias na execução de obras de infraestrutura e, principalmente, de mobilidade urbana nas principais cidades brasileiras. A parceria com os municípios é uma marca do nosso mandato. Tenho primado minha atividade parlamentar por uma ação municipalista, apoiando diretamente todos os municípios e prefeitos de todo o Brasil, evidente, mas principalmente do nosso estado de Rondônia. Independente da sua bandeira partidária, o importante é nós contribuirmos para a melhoria de qualidade de vida nas cidades brasileiras. Além de destinar emendas parlamentares para obras nos municípios, como também para a compra de máquinas e equipamentos, para a capacitação de jovens e adultos, para investimentos na educação e na saúde, tem auxiliado os prefeitos de Rondônia na elaboração de projetos e na captação de recursos diretamente dos ministérios do governo federal para as prefeituras municipais. Estive reunido com diversos prefeitos de Rondônia e renovei o compromisso de continuar trabalhando para levar mais recursos para os municípios. Entendo que eles precisam receber mais atenção do governo federal para que não fique todos os anos da forma que sempre chegaram aqui em Brasília, com o pires na mão, pedindo apoio da bancada federal e dos ministros, dependendo apenas de emendas parlamentares para realizar os investimentos que a população precisa. Hoje, as prefeituras estão com as finanças no limite e muitas não têm conseguido fechar suas contas, nem mesmo pagar direito os seus servidores públicos e manter os investimentos obrigatórios em saúde e educação. O aumento dos recursos para o FEPM é um dos itens prioritários do movimento municipalista, especialmente em decorrência da crescente redução de repasses e do aumento de atribuições transferidas às administrações municipais. E vamos continuar nesta luta de forma permanente, junto com os prefeitos de todo o país. Mas também vamos trabalhar para aprovar propostas mais amplas, como a PEC 125 de 2011, de minha autoria, que destinará 10% do produto da arrecadação das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico, divididos igualmente para os fundos de participação dos estados e dos municípios, que é o FPM e o FPE. Eu entendo que assim nós estaremos contribuindo efetivamente para melhorar a vida da população brasileira, porque todos nós moramos nos municípios, nas cidades, e são os prefeitos e os vereadores que sabem quais são os problemas que nós temos nos municípios. E eles também sabem como resolvê-los, mas não têm a capacidade financeira para fazê-los. E cabe a nós darmos esse apoio aos municípios através dos nossos prefeitos e dos nossos vereadores. Então, eram essas as minhas colocações, senhor presidente. Agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, senador